O coronel Orisvaldo gritava amarrado no curral, o rosto coberto de poeira e sangue, enquanto os cangaceiros o cercavam em silêncio. Lampião, com o punhal na mão e o rosário de couro da menina morta pendurado no pescoço, deu um passo à frente. "Hoje o sertão vai cobrar o que você roubou", disse ele, e naquele instante até o gado parou de respirar. "Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas." Ou de respirar. O coronel Orisvaldo Nogueira gritava amarrado no curral, o rosto sujo de poeira e sangue seco, com as mãos presas para trás num mourão grosso, enquanto uma roda de cangaceiros o cercava em silêncio. O chão batido estava marcado de pegada e de rastro de sangue que já escurecia. O gado, encurralado mais adiante, fungava inquieto, como se sentisse o cheiro de medo no ar. Lampião, chapéu de couro bem enfiado na testa, cartucheira cruzando o peito, punhal brilhando na mão direita e um pequeno rosário de couro pendurado no pescoço, deu um passo à frente. Os olhos dele não tremiam. Aquilo ali não era brabeza de pouca coisa, era o peso de muita desgraça acumulada. O coronel puxou o ar pelo nariz, entupido de sangue, engoliu seco e tentou mais uma vez se explicar, a voz falhando. "Se avexe não, capitão. Foi negócio, só negócio. Não me deixe morrer assim, pelo amor de Deus." Lampião inclinou levemente a cabeça, como quem escuta um aboio distante, e respondeu baixo, mas firme, de um jeito que fez até os cabras mais valentes engolirem em seco. "Hoje não é dia de negócio, cabra safado. Hoje é dia do sertão acertar as contas com tu." O rosário de couro bateu de leve no peito dele quando o vento soprou, lembrança de uma menina que nunca mais voltaria para casa. E naquele instante, até o mugido do gado pareceu parar no meio do caminho, como se o próprio chão tivesse prendido a respiração. O coronel tentou se remexer, o corpo gordo escorregando na estaca, as cordas cravando na pele do sovaco, arrancando o gemido encabulado. "Eita peste, meu irmão", o homem que mandava em meia légua de terra, que botava mói de gente para tremer só de ouvir o nome, agora tremia como bichinho acuado. Alguns cangaceiros riram de canto de boca, outros só olharam invocados, lembrando das histórias que tinham ouvido a noite inteira em volta da fogueira. Um deles murmurou baixinho, quase só para si: "Ave Maria, que arrumação danada foi essa que esse filho de rapariga fez com o povo?" Outro respondeu: "Oxente, macho véi, o desmantelo que esse cabra aprontou não cabe nem em fuxico de feira." Mas ninguém se metia entre Lampião e o condenado. Aquele momento ali era de sentença, não de arenga. Lampião se aproximou até ficar a um palmo do coronel. A luz amarela da lamparina balançando na mão de um cangaceiro mais atrás desenhava o rosto dos dois em sombra e clarão. O coronel sentiu o cheiro de couro, pólvora e suor seco vindo do capitão. "Tô lascado", pensou, tremendo por dentro. Ele tentou mais uma vez. "A gente resolve isso em dinheiro, capitão. Eu pago o que o senhor quiser, gado, moeda, terra, buchada na mesa todo domingo. O senhor escolhe. Se for preciso, eu vendo metade da fazenda." "Não diga, coronel", respondeu Lampião, com um meio sorriso que não chegava nos olhos. "O senhor acha mesmo que tem dinheiro no mundo que pague o que tu fez?" Ele levantou o punhal, não para cortar, mas para apontar na direção do peito do homem amarrado. "O dinheiro que tu gosta tanto foi comprado com lágrima de mãe, carne de criança, suor de matuto que se acabou na roça devendo para tu pro resto da vida. Esse troço aí que tu chama de riqueza foi levantado em cima de desgraça. E riqueza assim, meu irmão, mais cedo ou mais tarde se lasca." Um silêncio pesado tomou conta do curral. Só se ouvia o ranger da madeira e o resfôlego das reses. Um cangaceiro mais novo, ainda meio embromado com aquilo tudo, deixou escapar: "Vixe Maria, tô é besta com essa cena."
Um veterano deu uma bronca rápida. Corra, Batoré, fecha essa boca. Não vá trupicar na coragem agora, não. Lampião nem virou o rosto. Continuou olhando firme para o coronel, como se estivesse atravessando a pele e encarando a alma. Ele falou devagar, como quem reza um Pai Nosso ao contrário. O senhor gosta de se esconder em papel, escritura, cartório, coisar esses contratos que ninguém entende. Gosta de se camuflado atrás de delegado, de cabo de polícia, de pé de cana, que vive pendurado nos teus agrados. Mas hoje não tem papel, não tem delegado, não tem soldado da República. Hoje é tu, eu e o sertão olhando. E pode ter certeza, aqui não tem juiz comprado não. Se tiver algum julgamento, é de Deus e do povo que o senhor pisou. O coronel começou a chorar de verdade. O choro feio, desmantelado, com catarro, com soluço. Mainha, meu Deus, Mainha, me tira dessa. Eita, gota serena, murmurou um dos cangaceiros. Esse caba da peste não lembrava de Mainha nem de Deus quando estava passando a peia no povo. Outro completou, agora que o couro tá comendo pro lado dele, virou um bichinho manso. Lampião deu um passo para trás, respirou fundo, como se segurasse dentro do peito um ruma de lembrança que ainda doía. Os olhos dele foram bater no rosário de couro que trazia dependurado, presente de uma moça que não estava mais ali para chamengar amor de ninguém. A mão apertou o item com força e por um segundo ele ficou calado, como se ouvisse eco de grito antigo vindo de longe. Ele ergueu o olhar de novo. O coronel, encabulado, falou tropeçando. O que é que o senhor quer de mim, capitão? Diga logo, pelo amor de Deus. Se for para me matar, mata de uma vez. Não fica me fazendo de rapariga aqui nesse curral, não. Lampião respondeu sem elevar a voz. O senhor ainda não entendeu, né, abestado? Isso aqui não é só sobre tu. É sobre cada fulô que o senhor arrancou de dentro de casa para vender como se fosse cabrito. É sobre cada matuto que tu deixou sem roça, sem chão, sem nada, só para engordar tua fazenda. É sobre cada mainha que se ajoelhou no terreiro, chorando, sem saber para onde o povo de farda levou os filhos. Não é morte que eu vim lhe trazer, coronel. Morte. Para quem fez o que o senhor fez, era até presente. Eu vim trazer justiça. E justiça, às vezes, é mais lenta que facada. A voz do narrador entrou suave, mas firme, como vento arrodeando o curral e carregando aquela cena para longe. Você está assistindo o canal Tempo de Cangaço. Diz aí nos comentários de que cidade desse Brasil arretado você está vendo essa história. Deixa o like, se inscreve e aperta no sininho para não perder nenhuma lapada de verdade do nosso sertão. Aqui a gente conta o que muito livro teve medo de escrever. E se prepare, porque o que você vai escutar agora é coisa séria, não é fuxico de beira de calçada, não. Enquanto o coronel soluçava, Lampião se virou de lado, encarando o horizonte seco, pintado de um azul esbranquiçado, cheiro de poeira e de capim queimado no ar. Por trás daquele olhar parado, rodava dentro da cabeça dele a lembrança de outra voz, de outro pai, de outra menina. Uma história que tinha começado muito antes daquele curral, em outra fazenda, com outra gente sofrendo por causa do mesmo tipo de cabra safado. Ele respirou fundo, passou o polegar no fio do punhal e falou baixo, só para os cangaceiros mais próximos ouvirem. Meu irmão, vocês estão vendo esse desmantelo aí? Pois para entender por que esse coronel tá amarrado, feito porco pronto para degola, a gente tem que voltar um tiquinho no tempo. Tem que lembrar como foi que a desgraça começou. Lá pros lados de Poço Redondo, quando um pai chegou no nosso acampamento abraçado num pedaço de vestido, chorando como se tivessem arrancado o coração dele pela boca. Os olhos de alguns cabras se cruzaram, invocados, lembrando da noite em que aquele matuto apareceu sem rumo, parecendo um pé de cana que tomou lapada demais de tristeza. Foi ali que tudo começou a se ajeitar para esse dia de hoje. Lampião olhou de novo para o coronel, que arfava como um boi cansado. Se avexe não, coronel. Ainda tem muito para acontecer antes do sol se ir embora. A justiça do sertão não corre, não.
Ela vai de passo em passo, trombando na consciência de quem merece. E foi exatamente assim que começou, uns dias atrás, quando seu Amâncio apareceu no nosso rastro, trazendo no braço não ouro, não dinheiro, mas o troço mais pesado que um homem pode carregar. A dor de ter perdido a própria filha pro apetite de gente que se acha dono do mundo. O sol ainda nem tinha decidido se acordava quando um vulto surgiu cambaleando pela vereda estreita que cortava o mato seco. Os cangaceiros que faziam vigília no acampamento se ajeitaram, desconfiados, mão no rifle, olho invocado. Porque no sertão, quem chega sem aviso pode ser amigo, ou pode ser desmantelo. Mas, à medida que o homem vinha se aproximando, tropeçando nas pedras, segurando um embrulho contra o peito como quem segura o último pedaço de si mesmo, os cabras perceberam que aquilo ali não era perigo, era dor. Dor pesada, daquelas que deixam o matuto com as costas tortas, mesmo sem carregar nada. Seu Amâncio Leal parecia ter vindo do inferno. Rosto cavado, barba por fazer, pés sangrando por baixo das sandálias velhas, a roupa grudada de poeira, suor e lágrima. Oxente! Murmurou um dos cangaceiros. Vixe Maria, esse bichinho tá mais pra alma penada que pra cristão vivo. Outro respondeu, eita peste, olha o estado do homem, meu irmão. Antes que pensassem em botar o cabra pra correr, ele parou na entrada do acampamento quase desabando e ergueu a voz embargada. Pelo amor de Deus, me deixem falar com Lampião. Eu não tenho mais ninguém nesse mundo, só ele agora. Os vigias se entreolharam. Pedir para falar com Lampião daquele jeito era ousadia de matuto desesperado, mas o desespero ali era tão grande que até o vento pareceu se aquietar. Um deles, mais velho, coçou o queixo e disse, se avexe não, cabra, entre, mas vá na manha, que o capitão não gosta de gente arengando sem motivo, não. Seu Amâncio deu mais 2 passos, as pernas amoleceram e ele caiu de joelhos, o embrulho que carregava quase escapando das mãos. Era um vestido azul clarinho, de tecido simples, rasgado na barra, manchado de marrom escuro. Sangue seco. Eita gota serena, disse um dos cabras, não diga, é da filha. Lampião estava sentado num tronco mais ao fundo, chapéu tombado para frente, limpando o punhal com um pedaço de pano, quando ouviu a voz falhada. Capitão Lampião! Lampião ergueu a cabeça, o olhar afiado. O homem estava tão lascado que até os cangaceiros deram um passo para trás, sem saber se encostavam ou deixavam o sofrimento ficar no chão. Lampião levantou devagar, guardou o punhal na bainha e caminhou até ele. Quem é o senhor? E o que foi que fizeram com o senhor para vir nesse estado de bichinho surrado? Seu Amâncio tentou responder, mas a garganta fechou. Era como se cada palavra fosse uma peia puxada para dentro. Ele abriu o embrulho com dedos tremendo. Dentro, dobrado do jeito mais cuidadoso que a dor permitiu, estava o vestido azul. Lampião franziu o senho, um músculo na mandíbula estalando. De quem é isso? O velho fechou os olhos, como se morrer ali fosse mais fácil que responder. Da minha filha, capitão, da minha Maria das Dores, fulô do meu quintal. Ele engoliu em seco, tentando tomar fôlego. O coronel Orisvaldo, aquele filho de rapariga, ele levou ela de mim. Um silêncio grosso caiu sobre o acampamento. Alguns cangaceiros apertaram as cartucheiras no peito, outros cuspiram para o lado, indignados. Um deles rosnou, caba safado. Outro murmurou, danado, que arrumação é essa que esse coronel tá fazendo com o povo? Lampião se agachou diante do velho, num chore à toa, matuto. Me conte direito, quem levou sua filha e por quê? Seu Amâncio respirou fundo, o peito subindo e descendo como se carregasse mói de pedra. Eu devia pro coronel. Era dívida que nunca acabava, capitão. Eu pagava e ele inventava mais conta. Quando vi, eu estava devendo até o ar que eu respirava. Um dia ele apareceu lá em casa com um jagunço e disse, se não pode pagar, pago eu mesmo. Traga sua filha para mim. Os cangaceiros se mexeram inquietos. Um deles deixou escapar.
Tu é besta com isso, meu irmão. Outro respondeu: esse coronel é mais desmantelado que bode bravo dentro de feira. Seu Amâncio continuou, a voz despedaçada. Eu disse que não. Disse que preferia morrer. E ele disse que ia morrer mesmo. Mas antes ia levar minha menina. Lampião ficou imóvel. Só os olhos, 2 carvões acesos, pareciam respirar. O velho continuou. Vixe Maria, capitão. De noite, quando a lua estava só um fio de luz, os jagunços voltaram. Derrubaram a porta, bateram em mim, bateram na minha mulher. Arrastaram minha Maria das Dores pelos cabelos. Ela gritava meu nome, capitão. Gritava. Gritava tanto que até o cachorro da venda veio latindo atrás. Mas ninguém enfrentava jagunço armado de Orisvaldo. Ninguém. Lampião apertou os dedos contra as coxas, enrijecendo o corpo. Os cangaceiros sabiam. Aquela postura era sinal de fogo se formando por dentro. Seu Amâncio respirou fundo, tentando acabar de contar. Levaram ela para a fazenda Lagoa Seca. Disseram que iam ensinar ela a servir, essas palavras nojentas que eles usaram. Eu tentei ir atrás, mas eu estava quebrado por dentro. Passei 3 meses sem conseguir ficar de pé direito. Quando fui na fazenda, disseram que ela tinha sido mandada para um engenho na Paraíba. E lá disseram que ela tinha sido vendida para outro canto. Só resto de fuxico e pista falsa. O velho tremia. Lampião respirou pelo nariz, devagar. Cadê a menina agora? Seu Amâncio abriu o embrulho de novo, com cuidado de mainha, ajeitando roupa de bebê. Um pequeno pedaço de tecido estava amarrado com cordão. Dentro havia um fio de cabelo, uma fita simples, uma medalhinha com a imagem de Santo Antônio. Foi o que me deram, capitão. Disseram que acharam isso perto de um córrego no canto da fazenda. Eu não quero acreditar, mas acho que minha Fulô, minha menina, minha Maria, não tá nesse mundo mais não. Alguns cangaceiros ficaram encabulados, segurando a emoção como quem segura punhal. Um deles murmurou: Ave Maria, que pecado. Outro respondeu: o coronel fez isso com mais gente. Não foi só essa não. Já ouvi troço parecido lá pros cantos de Santana do Ipanema. Lampião olhou para o vestido azul e por um segundo parecia que ele via outro rosto ali, de outra menina que ele mesmo tinha enterrado no passado. A raiva dele veio silenciosa, sem grito, sem ferocidade. Veio do tipo que mata devagar. Ele pousou a mão no ombro de seu Amâncio. Se avexe não, véi. O sertão é grande, mas a justiça de Lampião é maior. O velho ergueu o rosto, tomado por esperança e desespero. O senhor vai me ajudar? Lampião se levantou devagar, tirou o chapéu, apertou o rosário de couro e respondeu: seu Amâncio, por essa Fulô que o senhor perdeu, eu juro, na luz do dia, na sombra da noite, na bênção de Deus e na vista dos meus cabras, que o coronel Orisvaldo não vai dormir mais em paz. Esse cabra safado mexeu com quem não podia. A partir de agora, ele não enfrenta só o senhor. Ele enfrenta eu e o meu bando. Os cangaceiros deram um passo à frente, firmes, punhais nos cintos, rifles na mão, como quem aceita sentença sem precisar falar nada. O velho chorou, mas desta vez era choro de quem sente que alguém finalmente ouviu. Lampião fez sinal com a cabeça. Levem ele para descansar. Dê água, dê comida. Esse homem já sofreu mais que muito criminoso por aí. Quando o velho foi levado, Lampião ficou parado, olhando o vestido azul balançando no vento. Eita desgraça grande! Murmurou um dos homens. O que é que nós vai fazer, capitão? Lampião passou a mão no chapéu, ajeitando. Vamos caçar o coronel, macho véi. E vamos descobrir onde Maria das Dores sofreu a última vez. Ele bateu a ponta da bota no chão seco. A poeira levantou como prenúncio. Reúnam os cabras. Hoje a gente parte para Lagoa Seca. O sol mal tinha nascido, mas o sangue já tinha dado o primeiro passo.
O sol se arrastava preguiçoso pelo céu quando os cangaceiros começaram a desmontar o acampamento. O silêncio era diferente naquele dia. Pesado, denso, cheio de promessa ruim. Lampião estava parado perto de um pé de umbuzeiro seco, afiando o punhal com movimentos lentos. A lâmina rangia no couro, fazendo um som frio, quase religioso. Quem olhava de longe sabia, aquilo ali não era só preparo, era raiva se ajeitando. Enquanto isso, alguns cabras se aproximaram carregando mapas rabiscados, fuxicos colhidos nas feiras e notícias trazidas por vaqueiros. Os homens pararam em volta de Lampião, mas ninguém falou até ele erguer o rosto. Quando ergueu, os olhos tinham aquele brilho que os cangaceiros conheciam bem. Era o brilho que aparecia antes da guerra. Diga, Zé Sereno, o que foi que tu descobriu? Zé Sereno tirou o chapéu, limpou o suor do sovaco e começou. Capitão, esse coronel Orisvaldo Num é só um caba safado qualquer não. Ele tem mói de arrumação escondida. Vive de inventar dívida pra cima de matuto inocente, cobra juros que nem o cão inventaria, prende quem não paga e até toma a terra dos outros na peia ou na canetada. Lampião franziu o senho. Você quer dizer que o véi Amâncio Num foi o único lascado nessa história? Zé Sereno balançou a cabeça. Oxente, capitão, o senhor não tá entendendo. O coronel tem uma rede inteira, é tipo teia de aranha, quem cai não sai nunca mais. Outro cangaceiro, Mariano, se aproximou com um maço de papel velho. Achei isso aqui no cofre de um comerciante lá de Paulo Afonso. Dizem que o coronel passa por lá mês sim, mês não, para pegar o dinheirinho dele. Lampião tomou o papel. Era uma lista com nomes riscados, valores escritos em 1.000 réis, anotações com caligrafia dura, devendo 4.500 mil réis, devendo 12 sacas de milho, devendo 1 junta de boi, devendo a filha mais nova. Lampião cerrou os dentes. Não diga. Ele troca a gente por dívida? Mariano coçou o pescoço encabulado. Capitão, ele já vendeu menina para engenho na Paraíba, para Casa Rica em Recife, para fazenda lá no Cariri. Tem até ruma de história dele negociando com um político de Maceió que finge que não sabe de nada. Um dos jovens do bando, conhecido como Batoré, se intrometeu, a voz tremendo de raiva. Esse filho de rapariga prendeu meu primo por causa de meia arroba de rapadura que ele não conseguia pagar. De lá pra cá, ninguém mais soube do menino. Eita peste, comentou o outro, tropeçando na própria indignação. O coronel faz tudo isso e ainda dorme em cama de lençol limpo. Lampião deu um passo para trás, respirando fundo. O ar quente do sertão entrou pelos pulmões como brasa. Ele olhou para o horizonte, imaginando cada injustiça que tinha acabado de ouvir. O rosto dele não mudou, mas os cabras sabiam. Por dentro, o capitão estava ardendo igual fogueira em noite de São João. A fazenda Lagoa Seca, onde Maria das Dores teria sido levada, era citada em quase todas as histórias. Um lugar afastado, cheio de jagunço, com curral grande, senzala de escravizado antigo e quarto trancado, onde ninguém entrava sem ordem. Tinha boato até de que o coronel guardava lá um porão onde castigava quem ousava lhe enfrentar. Não era só violência, era humilhação. Um cangaceiro mais velho, Juriti, passou a mão na barba e falou devagar. Capitão, não é só a menina, não. Descobri que ele também explora vaqueiro. Cobra dízimo no gado, inventa imposto para quem vende buchada na feira, toma parte da safra dos pequenos só porque pode. Dizem que até o delegado de Mata Grande lambe as botas dele. Esse coronel tem dedo em tudo. Até padre tem medo de peitar esse cabra. Lampião escutava calado, a cabeça fervendo. Cada palavra se juntava com a anterior, formando um desenho mais feio que outro. Era como se o sertão inteiro tivesse virado uma grande ferida aberta na mão daquele homem. Ele respirou fundo. O punhal tilintou no couro quando ele o guardou. Chamem Corisco, Dadá e mais 5 cabras. Quero ouvir tudo, até o último fuxico que corre nesse sertão.
Se tiver coisa que não saiu ainda, quero saber agora. Os homens se dispersaram, feito formiga, cada um indo buscar sua parte do quebra-cabeça. Minutos depois, Corisco apareceu com um saco de pano na mão. Jogou no chão. Dentro havia cartas, pequenos recibos, bilhetes com caligrafia nervosa. Tudo provava que o coronel comprava criança como se fosse carne de bode. Lampião pegou um dos papéis. O comprador deve vir até a próxima lua. A menina foi treinada e está pronta. Lampião fechou o punho com força, arretado. Que cabra danado! Não presta nem para varrer terreiro. Maria Bonita apareceu de leve no canto do acampamento. Não era figura para se meter nos assuntos de punição, mas a expressão dela dizia tudo: preocupação. Ela se aproximou, colocou a mão no braço de Lampião e falou baixinho: Virgulino, cuidado para não deixar a raiva virar vendetta cega. Cuidado para não se desmantelar por dentro. Ele olhou para ela, não como bandido, mas como homem. Não se preocupe, Fulô. A raiva é minha, mas o rumo é de Deus. Os cangaceiros voltaram, cada um com um pedaço da história, e todos diziam a mesma coisa. Orisvaldo roubava terra de matuto. Orisvaldo vendia criança. Orisvaldo comprava silêncio de delegado. Orisvaldo comprava padre. Orisvaldo usava dívida para escravizar. Quem enfrentava sumia. E como se não bastasse, um dos cabras trouxe notícia pior. Capitão, diz que o coronel tem 3 meninos presos agora. 2 meninos e uma menina. Tudo guardado no 3º galpão da fazenda. Tão esperando o comprador de Recife chegar com dinheiro vivo. Lampião cerrou os dentes. Não diga. Então é hoje o prazo deles. A mão dele escorregou até o rosário pendurado no pescoço. Maria das Dores não voltava mais. Mas aqueles 3... aqueles 3 ainda tinham tempo. A partir daquele momento, a atmosfera mudou. Era como se os cangaceiros já estivessem vendo sangue no chão. O ar ficou pesado, a terra cheirando a destino. O caminho estava claro. Ir até Lagoa Seca, entrar no território do coronel e resgatar quem ainda estava vivo. E depois, cobrar as dívidas que o sertão vinha anotando fazia anos. Lampião virou de uma vez, a voz forte, firme, sem tremor. Cabras, arrumem tudo. Hoje nós vamos até Lagoa Seca. Hoje o coronel vai aprender que dívida com o povo tem juros que nem o inferno cobra. Os homens assentiram sem questionar. Era ordem, era justiça, era destino. E enquanto o sol subia devagar, tingindo de ouro a poeira fina levantada pelos cangaceiros, Lampião pensava uma única frase: se Orisvaldo mexeu com Maria das Dores, então mexeu com o cangaço inteiro. E isso, ninguém sobrevivia para contar. O sol já estava alto quando o bando de Lampião desceu por uma estrada estreita de barro rachado rumo à pequena vila de Santa Cruz do Deserto. Era um lugar miúdo, quase escondido entre mandacaros e chiques-chiques, daqueles povoados que só aparecem no mapa da fé e da necessidade. Ali, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia da vida de todo mundo, e todo mundo tinha medo do coronel Orisvaldo Nogueira. Enquanto cavalgavam, a poeira subia feito véu avermelhado envolvendo o grupo. Alguns cangaceiros mascavam fumo. Outros olhavam desconfiados para as portas entreabertas das casas de taipa. Um deles resmungou: "Oxente, meu irmão, esse lugar tá mais quieto que cemitério de madrugada." Outro completou: "Vixe Maria, parece até que tão tudo camuflado dentro das casas." Lampião seguia na frente, calado, os olhos atentos. Ele conhecia bem aquele silêncio. Silêncio assim não era paz. Era medo. Medo grande, o tipo que faz o povo se esconder antes mesmo do perigo chegar. Quando pararam diante da igrejinha branca, pequena e descascada pelo sol, Lampião desmontou. O sino pendurado na torre balançava com o vento, rangendo como se carregasse pecados demais. À porta, o padre Alcides, homem magro, rosto sofrido, cabelos brancos queimados pelo sol,
saiu segurando um crucifixo de madeira. Ao ver Lampião, ele congelou. Os olhos arregalados denunciaram tudo: respeito, medo e um pedido mudo por proteção. "Não se avexe não, padre", disse Lampião, botando o chapéu para trás. "Nós não viemos fazer arenga aqui, não. Quero só ouvir umas verdades que estão entaladas no sertão faz tempo." O padre respirou fundo e respondeu, num sussurro encabulado: "Entre, capitão. Faz tempo que espero o dia em que alguém ia ter coragem de escutar isso." Os cangaceiros ficaram do lado de fora, espalhados, vigiando cada canto da praça. Alguns moradores espiavam pelas frestas das janelas, as mãos tremendo, como se uma reza presa na garganta estivesse esperando ser solta. Dentro da pequena igreja, o cheiro de vela queimada se misturava ao de poeira antiga. Lampião caminhou até o altar, os passos marcando o chão como se pesassem 100 quilos. Padre Alcides trancou a porta, virou-se devagar e começou a falar. "Capitão, a história que o senhor está atrás é maior que essa vila, maior que Lagoa Seca, maior que tudo isso aqui." Lampião cruzou os braços. "Pois desenrole, padre, tenho pressa." O padre passou a mão no rosto, cansado. Os primeiros sumiços começaram faz uns 3 anos. Criança desaparecendo, moça nova sumindo na beira da estrada, menino levado da roça. No começo, diziam que era desmantelo de cangaceiro, mas eu sabia que não era, porque os sinais eram outros. Não tinha bala, não tinha faca, não tinha sangue. Era tudo quieto, calculado, coisa de jagunço treinado. Lampião respirou pelo nariz, invocado. "E ninguém fez nada?" Padre Alcides sorriu triste. "Fiz, capitão. Fui até o delegado de Mata Grande. Falei dos desaparecidos. Ele me mandou calar a boca. Disse que o coronel Orisvaldo era homem de influência, homem de ordem, e que se eu insistisse, ia ter missa só no meu enterro." Lampião apertou os punhos. "Fi de rapariga desgraçado." O padre continuou. "Um dia, o coronel veio pessoalmente até a igreja. Tava com 3 jagunços. Mandou eu parar de perguntar pelos meninos. Disse que se eu abrisse a boca, ia queimar essa igreja com mói de gente dentro. Depois me mostrou uma lista com nomes de menino do orfanato e disse que se eu falasse, eles seriam os próximos." O silêncio virou concreto. Até o vento parou do lado de fora. Lampião caminhou até o padre devagar. "E o senhor guardou essa lista?" O padre assentiu e pegou uma Bíblia velha no altar. Estava gasta, com a capa quase se desfazendo. Abriu-a. Nas margens, escritas com carvão, dezenas de nomes. Nomes de menino, nomes de menina, nomes riscados, nomes repetidos. Lampião folheou devagar, a expressão mudando de calmaria para tormenta. "Ave Maria. Isso aqui não é lista, isso aqui é cemitério sem corpo." Padre Alcides respirou fundo. "Capitão, Maria das Dores está aí também. O nome dela chegou aqui faz 2 meses. Diziam que estava sendo usada na fazenda Lagoa Seca. Uma semana depois, riscaram o nome dela. Eu não precisei que me dissessem o motivo." Lampião fechou a Bíblia com força. "Onde é que esse coronel guarda os meninos agora?" O padre hesitou, olhando para o crucifixo. "No 3º galpão da fazenda. Lá, atrás dos currais. Trancado com corrente grossa. Vi jagunço levando comida 2 vezes por dia. Em prato fundo, como se estivessem alimentando o bicho." O capitão deu um passo à frente. "Quantos, menino?" 3, capitão. Uma menina de 8, um menino de 10 e outro de 12. Se o comprador chegar antes do senhor, eles não voltam mais para casa." Lampião puxou o rosário do pescoço. Apertou com tanta força que as bolinhas de couro quase estouraram. "Pois eu digo uma coisa, padre. Hoje, ainda hoje, a gente vai lá. E se Deus não resolver, o cangaço resolve." O padre fechou os olhos, murmurando uma reza curta. "Eu sabia que esse dia ia chegar e rezei por ele todos os dias."
Lampião virou-se para ir embora, mas antes de alcançar a porta, o padre falou: Capitão, cuidado. O coronel não luta limpo. Ele tem jagunço escondido em tudo quanto é canto. Tem político no bolso, tem gente grande devendo favor. Esse caminho não é reto. Lampião respondeu sem se virar: O senhor acha que o sertão algum dia foi reto? Do lado de fora, os cangaceiros endireitaram o corpo ao ver Lampião sair. Ele montou no cavalo com firmeza. Cabras, vamos embora. Hoje a noite não acaba sem resposta. A vila inteira observava escondida atrás das portas. Alguns faziam o sinal da cruz. Outros murmuravam: Arretado, o capitão vai mexer com o coronel. Eita gota serena. Agora o sertão vai pegar fogo. Lampião puxou as rédeas. Encarou a estrada que levava para a Lagoa Seca e disse, num fio de voz que carregava o peso do céu e do inferno: Maria das Dores, hoje tua história não fica mais enterrada, não. E o bando partiu, levantando poeira e destino. O céu começava a escurecer quando o bando alcançou o alto de uma ladeira coberta de pedra quente, de onde era possível ver, ao longe, as primeiras cercas tortas da fazenda Lagoa Seca. O vento soprava seco, trazendo cheiro de capim queimado e de silêncio ruim, aquele silêncio que parece observar. Lampião ergueu o braço e o bando inteiro parou como se tivesse batido numa parede invisível. O capitão desmontou devagar, as esporas tilintando como prenúncio de coisa grande. É aqui que começa, murmurou ele, olhando o horizonte avermelhado. Se avexem não, cabras. Hoje a justiça vai chegar devagar, mas vai chegar inteira. Os homens se aproximaram, formando um círculo. Eram rostos endurecidos pelo sol, pelo pó, pela vida de estrada. Alguns mascavam fumo, outros ajeitavam o rifle, outros só olhavam para Lampião esperando o próximo passo. O capitão respirou fundo e começou: Primeiro, ninguém vai entrar feito abestado, não. Vamos cercar tudo por trás, pelo lado do canto do riacho, onde os jagunço não ficam de olho. Juriti e Mariano pegam a ala leste. Corisco e Zé Sereno vão pelo lado da Estrada Velha. Eu e mais 5 cabras entramos pelo Terreiro Grande. E se tiver mói de jagunço lá dentro, capitão? Perguntou Batoré encabulado. Se tiver, a gente resolve. Jagunço é igual cabrito arisco. Quando corre, corre por onde a gente manda. Os cangaceiros riram de canto de boca, mas a tensão ainda era grande. Lampião então tirou do alforje um punhado de pedras pequenas e as colocou no chão, usando-as como se fossem boneco de guerra. Cada pedra representava um grupo, cada risco no chão representava um caminho. Era a maneira que Lampião tinha de transformar o sertão em mapa. Prestem atenção, disse ele, dedo firme sobre o chão seco. Aqui é o curral, aqui é o galpão grande, onde eles guardam os animais. Aqui atrás fica o galpão dos meninos, e é aqui que nós temos que chegar primeiro. Nada é mais importante que tirar essas crianças de lá vivas. Os homens assentiram, sérios. Tinha coisa no mundo que até bandido respeita. Criança era uma delas. Foi então que Maria Bonita apareceu, vindo por trás do grupo. A luz morna do entardecer batia no rosto dela, deixando um brilho quente no olhar firme. Ela parou perto de Lampião e falou baixo, só para ele ouvir. Virgulino, cuidado com tua raiva. Tu sabe que ela é grande, só não deixa ela te cegar. Lampião virou o rosto levemente, encarou os olhos dela por alguns segundos e respondeu: Fulô, quando a raiva é justa, ela não cega. Ela guia. Ela não sorriu, mas também não contestou. Do outro lado, Corisco afiava o punhal, passando o dedo no fio com precisão. Capitão, se esse coronel for metade do fio de rapariga que dizem, hoje a noite vai ter peia até para quem não merece. Lampião balançou a cabeça. Peia só em quem merece, Corisco. Não vamos virar o que a gente veio destruir. Justiça primeiro, desmantelo depois. Enquanto isso, Zé Sereno observava o terreno, estudando cada detalhe da fazenda que aparecia ao longe. Macho, véi, aquilo ali tá estranho. Não tô vendo jagunço na porteira.
É porque eles estão tudo camuflado nos cantos, respondeu Mariano, ajeitando o rifle. Sei não, esse silêncio tá encabulado demais. Lampião se agachou novamente sobre o mapa improvisado. Escutem, a gente vai entrar quando a lua baixar um tiquinho, deixar o terreiro meio escuro. Corisco, tu apaga as lamparinas da lateral. Zé Sereno, tu pega o galpão dos meninos com 2 cabras. Não quero tiro lá dentro. Se ouvir tiro, é porque deu desmantelo. E tu, capitão? Perguntou Batoré. Eu vou atrás do coronel. Quero olhar na cara desse cabra safado antes de tirar ele desse mundo de pecado. Os homens soltaram um murmúrio de aprovação. Quem conhecia Lampião sabia. Quando ele dizia que ia olhar no olho, o cabra já estava com o pé no inferno. Quando o plano estava traçado, começou a preparação. Rifles foram limpos. Facões passaram pelo couro. Cangaceiros amarraram lenços no rosto, cheios de poeira e suor. Cada movimento era feito em silêncio, como se o próprio sertão soubesse que aquela noite teria peso de história. Batoré, sempre atrapalhado, deixou cair uma garrucha no chão. Eita peste! Os outros riram. Trupicou de novo, Batoré. Tô embromado hoje, não sei o que é isso, meu irmão. Juriti deu-lhe um tapinha na cabeça. Se avexe não, só não vá arengar na hora errada. Ao lado da fogueira fraca, Lampião separou um instante de silêncio para ele mesmo. Retirou o rosário de couro do pescoço, o mesmo que carregava desde que soube da morte da menina, e o apertou como se apertasse o próprio coração. Maria Bonita observou de longe. Houve um momento em que ela quase foi até ele, mas recuou. Ela sabia que aquele silêncio era sagrado. Era o tipo de silêncio que antecede tempestade. Quando o céu ficou meio roxo, meio escuro, Lampião se levantou. Cabras! Agora é a hora. Os homens formaram fileiras pequenas, prontas para se dividir. Rifles nas costas, punhais no cinto, chapéus de couro firmes na cabeça. O vento soprou mais forte, levantando poeira fina que se misturou com o cheiro de suor e coragem. Lampião montou no cavalo, olhou para o horizonte e disse: hoje a gente vai entrar naquele inferno e vai tirar de lá quem ainda pode ser salvo. Mas antes de sair, lembrem disso. Cangaceiro num é bicho. Cangaceiro num é carrasco. Cangaceiro não mexe com o inocente. O coronel fez o contrário. E é por isso que hoje ele vai pagar. Corisco deu um assobio veloz. Arretado, capitão! Até o cão lá embaixo tremeu agora. Lampião ergueu o braço. Vamos embora, cabras. A noite é nossa. E o bando desceu a serra em silêncio, como sombra, como sentença, como poeira que avisa antes do trovão. A lua surgiu fina no céu, parecendo um corte de faca brilhando por trás das nuvens carregadas. O vento quente vinha arrastando a areia do chão rachado, e cada rajada levantava aquele pó fino que grudava no couro, na pele, no suor dos homens. Era a hora certa, luz o bastante para ver o caminho, escuridão suficiente para esconder intenção de morte. Lampião fez um gesto simples com 2 dedos. O bando se espalhou como se cada cabra já soubesse onde estar sem precisar ouvir palavra. Desceram pela encosta em silêncio, pisando macio, sem deixar pedra rolar, sem deixar rastro. Corisco liderava o flanco direito, andando tão leve que parecia nem tocar no chão. Atrás dele iam Zé Sereno, Mariano e Juriti. Do outro lado, Batoré conduzia os homens da ala leste, concentrado, tentando não tropeçar de novo. No centro, Lampião e mais 5 cangaceiros avançavam devagar, alinhados com o curral que ficava nos fundos da fazenda. A cada 100 passos, Lampião erguia o punho e todos paravam. Vixe Maria, murmurou Juriti. Não tô vendo jagunço nem na porteira. Corisco respondeu com a voz baixa. É porque tão tudo arrodeado nos cantos, camuflado que só peste. Lampião olhou distante, olhos semicerrados. Se tiver calado demais, é porque estão esperando coisa ruim. Continuem.
Eles se aproximaram da cerca principal. Era feita de madeira torta, presa com arame farpado. O portão estava entreaberto, balançando com o vento. Não havia ninguém segurando guarda. Era errado. Era estranho. Era sinal de que a noite ia engolir sangue. Lampião levantou a mão. Jurite, vai tu na frente. Veja se tem jagunço embrenhado atrás do depósito. Vai rasteiro. Oxente, capitão, eu vou ligeiro que nem tatu. Juriti se abaixou e desapareceu entre os arbustos secos, caminhando rente ao chão. Somente o barulho das folhas finas denunciava seu movimento. Corisco observava cada sombra, cada tronco torto, cada canto escuro. Do alto de uma pequena duna de areia, Lampião viu a claridade fraca de lamparinas presas no alpendre da casa grande. A luz fazia sombras dançarem na varanda vazia. Algo ali não batia. Tô lascado, murmurou ele para Maria Bonita, que estava um passo atrás. Essa calma não é calma. É arrumação. Ela respirou fundo. Pode ser que já saibam da nossa vinda. Se souberem, vão saber pior quando não puder mais correr. De repente, um som seco cortou o vento. Crac! Um galho se quebrou perto do depósito de ração. Batoré quase deu um pulo. Eita, gota serena! Silêncio, Batoré! Rosnou Corisco. Não vá arengar agora! Lampião ficou imóvel, ouvindo, olhos atentos. Outro som, passos arrastados, muito lentos, como se alguém estivesse tentando andar sem ser percebido. É jagunço, sussurrou Mariano. O fantasma, Lampião respondeu. Fantasma não carrega espingarda. Fiquem prontos. Juriti reapareceu por trás deles, ofegante. Capitão, tem uns 4 jagunços escondidos atrás do depósito. Tudo arrodeado. Estão esperando para pegar alguém no pulo. Pois vão pegar é chumbo, respondeu Lampião. Corisco rodeia por trás. Zé Sereno, tu e Juriti pegam pela esquerda. Eu e os cabra daqui vamos pela frente, sem tiro até eu mandar. Corisco partiu como onça no mato, desaparecendo. Zé Sereno e Juriti se abaixaram novamente, andando por trás dos sacos de milho empilhados. Lampião se aproximou da frente do depósito com o punhal na mão, devagar, sem pressa, como quem pisa numa cobra adormecida. Os jagunços murmuravam entre si, sem saber que estavam cercados. O coronel disse que era só esperar. Mas esperar o quê? Vila, ou sei lá quem. Lampião fez sinal. 3, 2, 1. Corisco surgiu por trás dos jagunços, rápido como ventania. O punhal dele abriu o primeiro, sem que o homem tivesse tempo de dizer Ave Maria. Zé Sereno agarrou o segundo pelo pescoço, rodou a faca e o derrubou no chão. O terceiro tentou fugir, mas Juriti o alcançou, cortando-lhe o grito. O último se virou para Lampião e viu apenas o brilho frio do punhal. Para tu aprender, cabra, murmurou Lampião antes de derrubá-lo. 4 corpos caíram sobre a terra seca. Silêncio. Lampião limpou o punhal na camisa do jagunço. Isso foi só o começo. A casa grande é logo ali. Vamos embora, cabras. Eles avançaram em direção ao terreiro amplo. O chão batido parecia esconder mais perigo do que mostrava. A luz fraca da varanda tremulava como se soubesse que iria se apagar. O vento soprou, trazendo cheiro de comida velha, de poeira e de pecado. Batoré apontou para um canto escuro. Olha ali, tem mói de pegada. Lampião se aproximou, analisou o rastro. Pegada pequena, de criança. Maria Bonita engoliu seco. São eles! Lampião apertou o rosário de couro que carregava. Eles estão vivos e vão sair daqui vivos. Mariano, observando a casa, murmurou. Capitão, não tô vendo movimento na janela. É porque estão tudo encangado lá dentro, esperando a gente entrar. E se for cilada? Lampião sorriu de canto. Então, nós corta a cilada no meio. Os homens se aproximaram da escada da varanda. Cada degrau rangia com o vento, como se gemesse antecipando o que estava por vir. Ao chegar na porta principal, Lampião ergueu a mão.
Corisco, apaga as lamparinas do lado esquerdo. Deixe comigo. Corisco deu 2 passos rápidos e soprou a chama. A escuridão engoliu a lateral da casa. Em seguida, Lampião bateu na porta com o punho do rifle. Toque! Toque! Silêncio. Ele bateu de novo. Toque! Toque! Nada. Coronel Orisvaldo! Gritou o Lampião com voz que parecia vinda do fundo do sertão. Taia logo, cabra da peste. Hoje é o dia que tua conta com Deus vence. A porta, porém, não se abriu. Não houve resposta. Não houve movimento. Nada além do vento e das lamparinas apagadas. Lampião fez sinal para os homens. Arrombem! Zé Sereno deu o primeiro chute. Mariano deu o segundo. A porta começou a ceder. Corisco puxou o rifle. Juriti levantou o punhal. Maria Bonita respirou fundo. Lampião deu o terceiro chute e a porta explodiu para dentro. Mas o que havia lá dentro não era o coronel. Não era Jagunço. Não era ninguém. A sala estava vazia. Lampião ficou parado por 2 longos segundos. Não diga... Corisco entrou atrás dele. Capitão, isso tá com cheiro de desmantelo grande. Lampião apertou o punho. Ele sabia que a gente vinha. E no exato instante em que ele terminou a frase, um tiro ecoou do galpão dos fundos. Um tiro só, seco, rápido. A noite inteira pareceu parar por um instante. Lampião virou o rosto, os olhos incendiando. É lá, corra, cabras! E o bando inteiro disparou para o fundo da fazenda, sem saber ainda o que tinha acontecido. Mas Lampião já sentia no peito. Aquele tiro tinha cheiro de tragédia. Os cangaceiros correram como sombra cortando o terreiro, pisando firme, levantando poeira seca que subiu no ar como névoa quente. O som do tiro ainda ecoava na cabeça de cada um deles, como um aviso ruim. Lampião corria na frente, o chapéu de couro quase voando, os olhos acesos de fúria e urgência. Se avexe não, cabras! Gritou ele sem nem virar o rosto. Quem atirou vai pagar caro! Corisco veio logo atrás, mordendo a ponta do lenço no pescoço. Macho, véi, esse tiro tem cheiro de fio de rapariga. Maria Bonita, firme, acompanhava pela esquerda com a expressão dura e séria. Pode ter sido alguém tentando avisar ou tentando matar. Zé Sereno levantou a voz. Oxente, capitão, é no galpão dos fundos. Aquele que Juriti falou que tinha ruma de cadeado. Lampião acelerou, respirando pesado, mas sem perder o passo. Se forem os meninos... Ave Maria! Quando chegaram ao galpão, o silêncio era tão grande que parecia vivo. O vento parou. A poeira assentou. O chão quente segurou a respiração. A porta estava entreaberta. Uma lamparina fraca tremulava lá dentro como um olho doente olhando para eles. O cheiro de suor, madeira velha e medo tomava conta do ar. Lampião ergueu a mão. Ninguém entra correndo. Aqui tem coisa encabulada. Batoré, suando frio, sussurrou. Vixe Maria, tô sentindo uma coisa ruim. Juriti empurrou a porta devagar. Ela abriu fazendo um rangido seco que ecoou pelo galpão inteiro. Lá dentro, o cenário pareceu arrancar o chão sob os pés dos homens. Um jagunço jazia no chão, esticado de lado, ainda segurando a espingarda que havia disparado. A cabeça dele estava caída num ângulo estranho, os olhos abertos, assustados, como se tivesse visto o próprio fim chegando devagar. Corisco se abaixou, examinando. Foi punhal, capitão. Esse tiro foi disparo nervoso. Ele nem viu quem pegou ele. Lampião olhou ao redor. Cada canto, cada sombra. E quem foi que matou? Maria Bonita apontou para o fundo do galpão. Lá, num canto escuro, tremendo, com o rosto coberto de poeira, estava um menino de uns 12 anos. Magro, marcado, com os olhos arregalados de puro terror. Ele segurava um punhal pequeno, sujo de sangue fresco. Era Pedro, o bichim, murmurou Lampião. O menino deu 2 passos para trás, vacilando. Não chega perto, moço. Não chega perto, não. Lampião levantou as mãos devagar. Se avexe não, meu filho. Ninguém aqui vai lhe fazer mal. O menino tremia tanto que o punhal mal ficava firme na mão.
Eu fiquei com medo. O homem disse que ia me matar se eu chorasse. Eu só queria sobreviver. Maria Bonita se aproximou calmamente. Bichinho, tu foi corajoso demais. Tu tá vivo. O menino caiu de joelhos e começou a chorar preso, como quem não aprendeu a chorar solto. Lampião se ajoelhou também, colocando a mão no ombro dele. Tu fez o que tinha que fazer. E tu não tá sozinho. Não mais. Pedro abraçou o capitão com força, soluçando. Era um abraço desesperado de quem viu o inferno por dentro. Lampião apertou o menino contra o peito, os dentes cerrados de raiva. Onde estão os outros dois? Perguntou Zé Sereno, já olhando o galpão inteiro. Pedro apontou para o fundo. Lá, amarrados. O coronel disse que vinha buscar nós hoje, para entregar para os homens de fora. Os cangaceiros caminharam rápido. Num canto, 2 crianças, uma menina de 8 anos e um menino de 10. Estavam amarradas com corda bruta, os pulsos machucados. Ao verem o grupo, tentaram se encolher assustados. A menina choramingou. Não bata na gente, moço. Ô fulô, disse Corisco com uma calma que raramente tinha. Ninguém aqui vai lhe encostar um dedo. Lampião cortou as cordas. A menina se jogou nos braços dele, tremendo. O outro menino abraçou Zé Sereno como se estivesse se segurando no mundo pela última vez. Tão feridos, capitão? Perguntou Mariano. Só o coração, respondeu Lampião. Mas isso a gente cura. De repente, Jurite entrou apressado. Capitão, achei rastros no lado de fora do galpão. Lampião levantou. De quem? De cavalo. Vários. E pelo jeito, o coronel estava no meio. Ele fugiu pelo fundo da fazenda. Corisco deu um tapa no chapéu. Filho de rapariga, ele sabia que nós vinha. Maria Bonita franziu o senho. Ele deve ter ouvido a briga com os jagunços do depósito. Correu no primeiro sinal. Lampião, com o rosto endurecido de vez. Correu, mas correu para onde? Juriti continuou. Pelo rastro, para a estrada velha que leva para o Riacho Santo Onofre. Então é para lá que nós vai, respondeu Lampião. Esse cabra não se esconde nem debaixo da bênção de padre. Ele vai pagar. Corisco estralou os dedos. Deixe esse safado comigo, capitão. Eu arranco a língua dele e faço ele rezar com os tocos dos dedos. Não, disse Lampião. Quem vai acertar a conta com ele sou eu. A menina puxou a roupa dele chorosa. Ele disse que ia voltar hoje. Moço, não deixa ele voltar, não. Lampião passou a mão na cabeça dela. Ele não volta mais. Eu prometo. Os cangaceiros começaram a arrumar os meninos para serem levados. Tinham que tirá-los dali antes de seguir atrás do coronel. Mariano trouxe água. Batoré trouxe um pedaço de pano limpo para limpar os rostos. Pedro olhou para Lampião. O coronel, ele tem mais gente na estrada, ele falou. Tem mói de homem esperando ele no caminho. Não tem problema, respondeu Lampião. Onde tem mói de homem, tem mói de alvo. Pedro respirou fundo. Ele disse que se vocês viessem, ele ia se esconder no casarão do tio dele, um tal de Major Adalto. Lampião reconheceu na hora. Major Adalto da Serra do Meio, aquele caba safado. Maria Bonita completou. Ele é pior do que o coronel. É pé de cana, violento, sem coração. Lampião apertou os punhos. Então agora são 2. Melhor ainda. O vento soprou forte, arrancando poeira do chão e levando o cheiro de pólvora para longe. Lampião colocou os meninos sob cuidado de Juriti e Batoré. Levem eles para Mata Rala. Fiquem escondidos. Quando eu mandar sinal, tragam eles de volta para nós levar para as famílias. Zé Sereno ajeitou o chapéu. E nós, capitão? Nós vamos atrás do coronel, respondeu ele montando o cavalo. E hoje ele não vai dormir. Os cangaceiros montaram um por um. A madeira dos arreios estalou. O couro rangeu. O vento deixou a noite mais fria. Lampião puxou as rédeas. Cabras, agora começou a caça. Corisco levantou o rifle.
E que Deus tenha pena dele, porque nós não vai ter. Eles partiram em disparada pela estrada escura, deixando para trás o galpão, os corpos dos jagunços e 3 crianças que, pela primeira vez em muito tempo, começavam a acreditar que o sol podia nascer limpo. A estrada velha para o riacho Santo Onofre parecia uma cicatriz aberta no meio da caatinga seca. Era estreita, torta, cheia de pedra solta, cercada por xique-xique e mandacaru, que cresciam como lanças apontadas para o céu. O vento soprava mais frio ali, carregando cheiro de poeira antiga, de bicho morto e de rastro de gente fugindo. Lampião avançava na frente, cavalo firme, olhar estreito, o corpo tenso, como o braço de baladeira puxada ao máximo. Ele farejava perigo. Esse cabra correu ligeiro demais, murmurou. Quem corre assim é porque tem guarita esperando. Corisco cuspia para o lado, rosnando. Se ele chegou antes no casarão do Major Adalto, a gente vai ter trabalho. Aquele desmantelado não nega abrigo para verme igual ele. Maria Bonita emparelhou o cavalo com o de Lampião. Tu sabe que aquele casarão é cheio de buraco, passagem secreta, porão grande. É a arrumação velha daquela família. Eu sei, fulô, respondeu Lampião. Por isso que a caça ficou mais boa ainda. Zé Sereno inclinou o corpo para frente, observando o chão. Capitão, tem mói de pegada aqui. E não é só de cavalo, é de gente também, jagunço, disse Lampião. Tão armando recepção. Mariano aproximou-se carregando o rifle. Eu contei pelo menos uns 20 rastros diferentes. Então tem 20 alvo, respondeu Corisco com um sorriso torto. O bando seguiu por mais alguns minutos até que o vento trouxe um cheiro forte, fumaça, álcool e suor de homem nervoso. Era sinal de gente esperando emboscada. Lampião ergueu a mão. Parou. Todo mundo parado. Os cavalos chiaram, pisando o chão seco. O silêncio ficou denso. Só o cantar distante de um bacural quebrava o ar. Eles estão ali na frente, escondidos entre os matos, disse Juriti. Como tu sabe? Perguntou Batoré, tremendo. Eu conheço o cheiro de emboscada, seu embromado. Juriti respondeu. É igual cheiro de trovão antes da chuva. Lampião desmontou do cavalo. Corisco, tu vai pela direita. Zé Sereno e Mariano pela esquerda. Eu e Maria vamos pelo meio. Ninguém atira primeiro. Eu mando. Entenderam? Entendido. Os homens responderam quase em uníssono. Eles se espalharam como onça, farejando presa, andando com cuidado, evitando galho, evitando pedra. Ao se aproximarem de uma curva fechada, uma voz grossa ecoou do mato. Ô de casa, quem vem aí? Lampião sequer piscou. Quem vem aí é quem manda nessa terra quando a injustiça quer crescer. Sai da moita, cabra! Um jagunço apareceu, sujo, dentes falhados, chapéu raso. Segurava a espingarda tremendo. Lampião, é tu mesmo? Corisco surgiu pelas costas dele, encostando o punhal no sovaco do homem. Quem tu achou que era? O Papa? O jagunço arregalou os olhos. Eu só faço o que mandam. Pois hoje quem manda sou eu, disse Lampião. Onde está o coronel? O homem engoliu seco. Tá indo pro casarão do Major Adalto. Ele mandou a gente atrasar vocês, para ganhar tempo. E quantos de vocês estão aqui? Perguntou Zé Sereno. 25. Corisco deu uma risada curta. Mas tó isso? Não dá nem pro começo. Lampião segurou o jagunço pelo colarinho. Tu vai levar nós até onde estão teus cabra, e se mentir, tu vira comida de urubu. Tá certo, tá certo. Eles avançaram pela trilha com o jagunço guiando. Cada passo deixava o ar mais pesado. A tensão era tanta que até os grilos se calaram. Quando chegaram ao ponto indicado, viram as sombras, jagunços escondidos atrás de pedra, de moita, de tronco seco, todos armados, todos esperando. Lampião se aproximou com calma. "Ah, cabras da peste!" gritou ele. "Quem quiser morrer hoje, atira! Quem quiser viver, joga a arma no chão e sai caminhando para a esquerda." Os jagunços ficaram encabulados.
Um olhou para o outro. O medo fazia o dedo tremer no gatilho, até que um deles gritou: Lampião não dá chance de vida não. Corre não, meu irmão, atira! Foi o último grito dele na terra. O tiro que ele tentou disparar engasgou na garganta porque o punhal de Corisco entrou antes. E então começou. O fogo cruzado tomou a estrada. Tiro vindo de todo lado. As brasas das armas cortavam a escuridão. Lampião tombou para trás de uma pedra e atirou firme, sem gastar bala à toa. Zé Sereno se movia como cobra, atirando e mudando de posição. Mariano derrubava jagunço com precisão. Juriti avançava rasteiro, igual tatuarisco. Maria Bonita, com um rifle apoiado na sela de uma árvore caída, acertava cada disparo como se tivesse nascido para a guerra. Os jagunços começaram a cair um por um. "Corra, cabras!" gritou um deles. É o cão em pessoa, mas ninguém corre de cangaceiro no mato. Cada fuga virava alvo, cada sombra que tentava sumir era pega pela mira precisa do bando. Quando a poeira abaixou, 17 jagunços estavam no chão. 6 feridos, 2 vivos e entregando arma. Lampião caminhou entre os corpos. Quem quiser viver, diga logo onde o coronel tá. Um dos sobreviventes levantou as mãos. No casarão, capitão. E o major Adalto tá esperando vocês também. Com mais de 40 homens, tudo armado até os dentes. Corisco assobiou. Eita peste, vai ser arrumação grande. Maria Bonita ajeitou o chapéu. Nós já enfrentou o pior. Lampião olhou para o caminho que levava ao casarão do major Adalto. Era uma estrada estreita, cercada de pedra alta e vegetação seca. Parecia a porta do inferno. Pois é por ali que nós vai, disse ele. Os cangaceiros montaram novamente, prontos para a parte mais difícil da noite. Hoje, cabras, disse Lampião, quem manda no sertão é a justiça, e nós somos ela. Eles avançaram pela estrada escura, sabendo que o pior ainda estava por vir. A estrada que levava ao casarão do major Adalto serpenteava pela caatinga como cobra velha, larga no começo, estreita no fim, cheia de pedra afiada e ramos de xique-xique que pareciam braços tentando agarrar os cavalos ao passar. O vento soprou quente, trazendo uma mistura de cheiro de couro, suor, pólvora e maldade antiga. Lampião seguia na frente, tenso, olhos apertados, farejando cada mudança do silêncio. "Ô sertão danado", murmurou ele. "Aqui tem coisa ruim escondida." Corisco trocou o fumo de um lado da boca para o outro. "Se tem coisa ruim, é porque tem major dentro, e esse major Adalto, o caba safado dos grandes." Maria Bonita aproximou o cavalo. "Ele tem fama de esconder jagunço até embaixo da cama. Se prepare." "Eu nasci preparado, fulô." Lampião respondeu, seco. Zé Sereno apontou com o queixo. "Ali na frente, capitão. Tô vendo o casarão." E ele apareceu, enorme, escuro, levantando-se no meio da noite como um monstro feito de pedra e madeira. Era grande demais para aquela região. As paredes eram grossas, as janelas estreitas, o telhado coberto por telha preta feita para segurar fogo. No alto, uma cruz velha de ferro enferrujado parecia apontar para o céu, acusando pecados esquecidos. O casarão da Serra do Meio sempre fora falado em cochicho, como lugar de gente desaparecida, de dívida paga no porão, de promessa quebrada com tiro. A família de Adalto carregava a fama de violenta desde o Império. Lampião respirou fundo. "Cabras, fiquem atentos, esse lugar fede a emboscada." Juriti levantou a mão. "Capitão, tem luz acesa no alpendre." "É claro que tem", respondeu Corisco. "Essa peste está achando que é dono do mundo." Maria Bonita observou os vultos. "E tem gente se mexendo atrás da cerca grande, mói de homem." Lampião não piscou. "Cabras, todo mundo desmonta." Eles desceram dos cavalos devagar, sem arrastar esporas. Cada movimento era calculado. Cada respiração parecia mais pesada. Batoré, encabulado, quase tropeçou. "Eita gota!"
Corisco segurou ele pelo braço. Se tu trupicar agora, eu te dou uma peia que tu aprende a voar. Não brigue não, meu irmão. Batoré murmurou, tremendo. Lampião se adiantou, observando o casarão. Zé Sereno, tu vai por trás do galpão. Vê por onde os cabra correm na fuga. Tô indo. Juriti e Mariano, vão pros lados. Procurem passagem secreta. Essa família tem mania de esconderijo. Pode deixar, capitão. Corisco fulô, disse Lampião, olhando para Maria. Vocês vêm comigo pela frente. Quero olhar na cara do Major Adalto. Cada um seguiu seu rumo, sumindo entre pedras, arbustos secos e sombra pesada da noite. Do portão principal, 3 homens armados apareceram. Quem é aí? Gritou o da frente, voz grossa e suja de aguardente. Lampião saiu das sombras como se o próprio escuro tivesse parido ele. Quem é? Aqui quem pergunta sou eu, caba da peste. Cadê o coronel que se escondeu atrás de tu? Cadê o Major Adalto? Os homens se entreolharam. Um deles cuspou no chão. Major Adalto não recebe bandido. Corisco deu uma risada curta. Rapaz, então hoje ele vai receber sem querer. A tensão subiu rápido. O silêncio virou faca. A respiração dos jagunços mudou de ritmo. Lampião deu 2 passos para frente. Sigam o conselho que eu vou dar só uma vez. Larguem as armas e saiam do caminho. Hoje eu tô com a mão pesada. O jagunço riu. Vai fazer o quê? Entrar aí na tora? Lampião ergueu o punhal lentamente, a lâmina brilhando. É exatamente isso. O jagunço levantou a espingarda, mas o tiro dele nunca saiu. Maria Bonita acertou primeiro. Um disparo limpo, seco, atravessando o ombro do homem. Ele caiu de joelhos, gritando. Os outros 2 tentaram reagir, mas Corisco avançou como raio, derrubando um com a coronha do rifle, enquanto Lampião desarmava o outro com um golpe rápido de punhal. Em segundos, os 3 estavam no chão. Lampião olhou para o casarão. Ele tá lá dentro, ouvindo tudo. Corisco chutou a porta do alpendre. Major, saia, peste! O som ecoou pelo casarão. Nada respondeu. Juriti reapareceu correndo. Capitão, achei um buraco atrás do galpão. Passagem funda. Serve pro coronel fugir? Lampião perguntou. Serve para esconder tropa inteira. Zé Sereno surgiu pela lateral. Capitão, tem mói de homem dentro do curral velho, uns 20. Estão esperando nós entrar para atacar? Disse Maria. Pois nós não entra pela frente, respondeu Lampião. Ele observou tudo por alguns segundos. Os jagunços agrupados, a casa silenciosa, o major escondido como rato, a noite quente vibrando. Então decidiu. Cabras, escutem o plano, vamos arrodear tudo. Corisco leva 5 e fecha o curral por trás. Zé Sereno, derruba quem tentar correr pro mato. Corisco sorriu. Isso vai ser bonito de ver. Maria, tu vem comigo. Vamos entrar pelo canto do alpendre. Lá tem brecha. Eu conheço construção velha. Batoré, pálido, perguntou. E se tiver jagunço demais lá dentro? Lampião respondeu sem olhar para ele. Então tem bala demais na nossa mão. Os homens se espalharam de novo. A caatinga toda parecia observar. Os galhos estalavam devagar, como se soubessem que sangue ia cair ali. Lampião se aproximou da lateral do casarão. Maria atrás dele. Eles caminharam em silêncio, sem pressa, como predadores esperando o momento certo. Ao chegar na parede lateral, Lampião tocou a madeira com os dedos. O coronel tá aqui. Eu sinto. E o major também. Maria apertou a espingarda. Então vamos buscar. Lampião olhou para cima. A lua estava coberta de nuvens, deixando a noite ainda mais escura. Cabras! Atenção ao meu sinal! De trás do curral, o grito de Corisco estourou. Agora, capitão! Lampião então chutou a janela lateral com toda a força. A madeira se partiu e a guerra começou.
A janela cedeu com um estrondo seco, espalhando farpas de madeira pelo chão do casarão. Antes que a poeira baixasse, Lampião já estava lá dentro, rifle em punho, olhos de fera, respirando fundo como quem já tinha visto a morte de perto tantas vezes que não temia mais nada. Maria Bonita entrou logo atrás, ágil, firme, sem perder de vista nenhum canto escuro. Lá dentro, a penumbra parecia viva. O casarão era abafado, quente, com cheiro de mofo e de gente trancada por tempo demais. As lamparinas mal iluminavam os corredores, criando sombras tortas que pareciam se mexer com o vento. De repente, um tiro ecoou do corredor da direita. Pá! A bala passou raspando o ombro de Lampião, atingindo a parede atrás. Fi de rapariga, rosnou Lampião. É assim que tu me recebe? Maria Bonita se jogou atrás de um armário velho tombado. Tem homem no corredor, Virgulino. Uns 3. Lampião rolou pelo chão, levantou rápido e disparou 2 tiros certeiros. Pá! Pá! Os gritos vieram logo em seguida. Esses cabras estão tudo encurralado, gritou Zé Sereno, entrando pela porta dos fundos com Mariano. Corisco fechou a saída do curral. Ninguém corre mais. Outro tiro ecoou, desta vez vindo de cima, do andar superior. Lampião ergueu a cabeça devagar. É o major. Esse cabra sempre gostou de olhar de cima. Ele fez um sinal. Maria, Zé Sereno, subam comigo. Mariano, fecha a porta da cozinha. Juriti, vigia a sala. Eles avançaram pelas escadas, cada degrau rangendo, como se reclamasse da pressa. O segundo andar era ainda mais escuro. O ar estava pesado, como se o casarão guardasse pecados dentro das paredes. Lá em cima, ouviram passos rápidos, arrastados. Major! Gritou Lampião. Apareça logo, cabra da peste! A resposta veio em forma de tiro. Pá! A bala acertou a parede a poucos centímetros da cabeça de Maria. Eita peste! Ela praguejou. Esse velho miserável quer me acertar! Lampião respirou fundo. Ele tá no quarto grande, o do fundo. Sempre foi o esconderijo favorito dele. Eles avançaram pelo corredor estreito. Um jagunço pulou da porta da esquerda, gritando. Lampião nem perdeu tempo. Trá! Um tiro e o corpo caiu duro. Chegaram até a porta do quarto principal. Estava encostada, com luz vazando por baixo. Lampião levantou 3 dedos. Maria e Zé Sereno se posicionaram. 3, 2, 1. Lampião chutou a porta. Dentro, o major Adalto estava com uma espingarda apontada, suando frio, o rosto vermelho, os olhos arregalados. Era um homem alto, gordo, com barba desgrenhada e cheiro de cachaça. Pare onde tá, Lampião! Gritou ele, a voz trêmula. Eu lhe mato! Lampião ergueu lentamente o rifle. Não mate ninguém não, major. Tu não tem coragem para isso. O major apertou mais o dedo no gatilho. Eu sou o dono dessa terra. Tu não manda nada aqui. Maria Bonita entrou pela lateral, arma firme. Mandava, porque agora quem manda é ele. Adalto olhou para os dois. Suor escorria pelo rosto gordo. Eu posso negociar. Eu tenho dinheiro. Eu tenho ouro. Lampião deu um sorriso lento e perigoso. Dinheiro, ouro, é só isso que tu tem para oferecer? Eu posso entregar o coronel, gritou o major. Ele está escondido no porão, amarrado. Eu só queria me livrar dele antes que vocês chegassem. Maria franziu o senho. Então quer dizer que tu trancou o próprio sobrinho no porão como boi doente? Adalto balançou a cabeça rápido. Ele me botou em risco. Eu só fiz o necessário. Lampião se aproximou, o rosto endurecido. Tu vendeu gente, major. Mesma coisa que ele. Mesmo pecado. Mesma sentença. O major viu a morte nos olhos dele. Não faça isso, Lampião. Eu tenho filhos. Tenho mulher. O coronel também tinha, interrompeu Lampião. E isso nunca impediu ele de arrancar filho dos outros. Adalto tentou levantar a arma, mas Lampião foi mais rápido.
O disparo atravessou o peito do major antes que ele pudesse reagir. O homem caiu de costas, estatelado, soltando um som sufocado. Tu devia ter rezado mais, sussurrou Lampião. Maria Bonita respirou fundo. E o coronel? Lampião respondeu. Vamos buscá-lo. O porão ficava atrás da cozinha, escondido sob uma tampa grossa de madeira. Juriti já tinha encontrado a entrada. Capitão, tem mói de corrente aí dentro e um fedo desgramado. Lampião desceu primeiro segurando a lamparina. O lugar era escuro, apertado, com paredes úmidas e cheiro de miséria. E lá estava ele. O coronel ajoelhado, mãos amarradas, rosto inchado, sujo de sangue seco. Ele ergueu a cabeça devagar ao ouvir passos. Lampião, por favor. O capitão se aproximou. Eu te avisei que tua conta ia chegar. O coronel tentou falar, mas só saiu um chiado. Lampião puxou ele pelo colarinho. Olhe no meu olho. O coronel, tremendo, obedeceu. Tu tirou a vida de criança, vendeu inocente, fez pai e mãe chorar. Destruiu família, por dinheiro, só por dinheiro. O coronel chorava. Eu me arrependi. Arrependimento é coisa que vem antes do castigo, coronel. O que tu tem é medo. Maria Bonita apareceu na escada. O que vamos fazer com ele, Virgulino? Lampião se virou devagar. Fazer ele pagar. Não com dor, mas com verdade. Subiu as escadas trazendo o coronel arrastado. No terreiro, os cangaceiros fizeram roda. Corisco rosnou. Esse desgraçado vai morrer como merece. Lampião ergueu a mão, mandando silêncio. Não hoje. Esse cabra vai viver para contar tudo, para expor todos, para puxar de trás da moita quem mais faz esse tipo de pecado. Ele vai ser exemplo, um vivo que carrega vergonha em vez de bala. Os cangaceiros ficaram em silêncio. Não era comum Lampião poupar alguém, mas naquele instante o coronel parecia preferir a morte. Lampião o ergueu. Amanhã tu vai ser entregue para o juiz de Serra Talhada e vai falar, nome por nome, negócio por negócio. Tu vai cuspir tudo que escondeu por anos. O coronel chorou como criança. Não me entregue, não. Eles vão me matar. Lampião respondeu frio. Tu devia ter pensado nisso antes de destruir tanta vida. Quando o sol começou a nascer, o bando deixou o casarão queimando atrás deles. As chamas subiam altas, lambendo o céu rosado da manhã nordestina, levando consigo décadas de pecado, violência e silêncio. Maria emparelhou o cavalo com o de Lampião. Tu fez certo, Virgulino. O certo nunca é fácil, fulô. Zé Sereno ajeitou o chapéu. E agora, capitão? Lampião olhou para o horizonte. Agora nós vamos devolver as 3 crianças para as famílias. E depois... Ele respirou fundo. Depois, o sertão vai saber que ninguém, nem coronel, nem major, nem coroné disfarçado, pisa em inocente sem pagar o preço. Corisco deu um sorriso largo. Arretado! O sertão hoje acordou mais limpo. Lampião ergueu o punho. Bora, cabras! Ainda tem muito fio de rapariga escondido por aí. E o bando partiu. Levantando poeira, levando esperança, deixando fogo apagando o passado. O sol do sertão brilhou forte naquele amanhecer, como se aprovasse a justiça feita com mão firme e coração em